Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Então, dando continuidade aos conteúdos de filosofia, nós vamos hoje avançar ainda dentro do pensamento escolástico medieval, mas para tratar de dois pensadores extremamente importantes do período, Alberto Magno e Tomás de Aquino. Vamos lá? Me acompanha nessa viagem? Bom, a retomada de Aristóteles pelos escolásticos. No auge do pensamento escolástico ocorreu durante a Baixa Idade Média, período da história da Europa situado entre os séculos XI e XV. No início desse período, filósofos árabes e judeus traduziram para o latim muitas das obras gregas e árabes. Aqui cabe a primeira explicação. Quando a gente pensa o topo, o momento em que o movimento escolástico teve o seu ponto mais elevado foi esse período. E é nesse período que está inserido o pensamento de Tomás de Aquino, que, assim como lá na patrística, que vocês estudaram algumas aulas antes, Santo Agostinho foi o nome mais importante do movimento da patrística, no movimento da escolástica, Tomás de Aquino é essa figura. E aí olha que situação interessante. Lá na patrística, a obra, o pensamento de Platão é aprofundado pelo Santo Agostinho e Santo Agostinho estabelece então um diálogo entre o pensamento de Platão e o pensamento cristão, construindo, formatando sua filosofia a partir de uma espécie de cristianização do pensamento de Platão. Só que Santo Agostinho se torna tão importante para o pensamento medieval que ao longo dessa aula nós vamos perceber que houve resistência para aceitar o pensamento de Aristóteles, proposto primeiro por Alberto Magno, depois por Tomás de Aquino. Por quê? Porque eles já haviam dado um crédito e dado uma amplitude muito grande, dado um espaço muito grande para o pensamento de Platão. Mas é interessante perceber que o pensamento de Aristóteles quase se perde. Por que quase se perde? Porque se os patrísticos encontraram muitas obras de Platão, o pensamento de Aristóteles estava praticamente desaparecido do Ocidente. Após o desaparecimento da Grécia enquanto império, e aqui a gente está caminhando para o fim do Império Romano do Oriente, já que o Império Romano do Ocidente já havia sido destruído lá no século V, 473. A gente está nesse cenário onde o Ocidente ainda não conhece propriamente as obras de Aristóteles. Sabia da existência dele, mas não tinha muitas obras disponíveis. E aí entra um papel fundamental dos pensadores, dos estudiosos judeus e árabes. Por quê? Porque esses pensadores, eles traduziram direto do grego para suas línguas originárias a maior parte da obra de Aristóteles. E é através dessas traduções que essas obras chegam então no mundo ocidental, na Europa. E aí esses pensadores começam a manter contato com essa obra de Aristóteles. E aí vão, óbvio, investigar essa obra e aprofundar esse pensamento. Foi dessa maneira que os escolásticos entraram em contato com as primeiras obras de Aristóteles e de pensadores árabes e judeus que estudavam o aristotelismo. Nas universidades, essa retomada do pensamento de Aristóteles estimulou a discussão sobre a relação entre fé e razão, entre filosofia cristã e filosofia pagã. Como assim estimulou essa relação entre fé e razão? Mais uma vez, lembrem-se, quando estávamos estudando a patrística, um dos objetivos da patrística foi fortalecer a filosofia cristã
através do conhecimento produzido pela filosofia pagã. Como assim, então, filosofia pagã? Uma filosofia que não havia sido batizada pelo cristianismo. Uma filosofia feita, pensada, realizada por sujeitos que não haviam sido batizados pelo cristianismo. Até porque na época o cristianismo ainda não existia, na época de Platão e de Aristóteles. Então é por isso chamada de filosofia pagã, uma filosofia anterior ao cristianismo. Mas, da mesma forma que Santo Agostinho pega pontos importantes da filosofia de Platão e usa na construção de sua filosofia cristã, Tomás de Aquino vai fazer o mesmo com a filosofia de Aristóteles. Vai pegar pontos importantes da filosofia aristotélica, do pensamento aristotélico, e tentar interpretar esse pensamento a partir do ponto de vista do cristianismo, a partir principalmente da fé. E aí há, tanto na patrística quanto na escolástica, a tentativa de conciliar razão e fé, de tratá-las como complementares, sendo a fé mais importante que a razão, e não colocá-las como se fossem inimigas, como se fossem opositoras. A filosofia de Tomás de Aquino assumiu um importante papel nessa polêmica, pois estabeleceu a unidade entre a filosofia de Aristóteles e a filosofia cristã. Ou seja, como eu disse antes, Tomás de Aquino conseguiu, da mesma forma que Santo Agostinho havia conseguido com a filosofia de Platão, juntar, construir um elo, uma ponte entre a filosofia de Aristóteles e a filosofia cristã medieval. Tranquilo? Vamos adiante. Resistência e a aceitação da filosofia aristotélica. O estudo e o trabalho reflexivo de alguns pensadores cristãos, aos poucos, algumas ideias de Aristóteles foram sendo aceitas, até que se encontrou um relativo equilíbrio entre o aristotelismo e o cristianismo. Aqui cabe um ponto extremamente importante. Quando a gente pensou lá atrás, quando a gente assistiu e estudou as aulas sobre a patrística e sobre como o pensamento de Platão foi cristianizado por Santo Agostinho, a gente conseguiu tranquilamente dar conta de entender essa cristianização desse pensamento. Por quê? Porque Platão dividia a realidade em duas: o mundo da matéria e o mundo das ideias. Logo, quando Santo Agostinho observa essa teoria, é fácil, de certa forma, dizer que o mundo da matéria, a qual Platão fazia menção, fazia referência, era esse mundo que nós vivemos, o mundo do pecado, o mundo onde somos mortais. Da mesma forma, é fácil também dizer que o mundo das ideias de Platão é o paraíso cristão, onde nós somos eternos, onde os justos, depois de julgados por Deus, teremos uma vida eterna nesse paraíso. E Platão dizia: o mundo das ideias é superior ao mundo da matéria. E o cristianismo nos diz: o mundo de Deus, o paraíso de Deus, é superior a esse mundo terreno, passageiro. Nesse contexto, não era mais simples fazer essa junção? Só que quando a gente pensa o pensamento de Aristóteles, Aristóteles diz que não há um mundo superior, perfeito, melhor. A verdade está aqui, nesse mundo sensível. A verdade pode ser constatada pelos 5 sentidos humanos: tato, paladar, visão, olfato, audição. Eu posso observar a realidade, refletir sobre essa observação e alcançar verdades seguras. Então percebam que, da mesma forma que essa Idade Média já havia abraçado as ideias de Platão através da patrística de Santo Agostinho,
Em função disso, ela começa a resistir a esse ponto de vista aristotélico. Por quê? Porque é praticamente contrário ao que estava sendo dito pela patrística, Santo Agostinho, pela obra de Platão. E aí, olha só, para Aristóteles, todo movimento presente na natureza tinha uma causa. Essa ideia o levou a pensar em qual seria a primeira causa de todo movimento. Aristóteles chamou a primeira causa do movimento de motor imóvel. Vamos lá. O livro de vocês apresenta um exemplo muito interessante para começar a pensar. Ele diz assim, ó, imagina que você está jogando sinuca, ou bilhar, como algumas pessoas chamam. Existe uma bola branca, né? A gente bate o taco na bola branca para acertar as outras bolas que estão ali no jogo. Ao bater na bola branca, a gente gera movimento na bola branca. A bola branca se desloca, bate numa outra bola e ao acertar essa outra bola também entra em movimento. Se a gente parasse esse jogo de sinuca para uma discussão filosófica, a gente perguntaria: aquela bola amarela que se moveu por último, o que ocasionou o movimento dela? Quem estivesse assistindo ao jogo diria: foi a bola azul que atingiu a bola amarela que estava parada e a colocou em movimento. Um outro sujeito perguntaria: bom, mas e o que ocasionou o movimento da bola azul? E aí um observador sagaz, um observador inteligente diria: foi a bola branca. A bola branca veio girando e acertou a bola azul e a movimentou. E aí um outro diria assim: mas o que botou a bola branca em movimento? E você que estava observando o jogo diria: foi a tacada do jogador. Mas alguém diria: e quem movimentou o jogador para que desse a tacada? Eis a pergunta mais difícil. Da mesma forma que essa pergunta vai gerar um monte de respostas, porque alguém diria: foi o gesto do braço, e alguém diria: o que provocou o gesto do braço? Aí alguém diria: foi um comando mental. Sim, mas o que gerou o comando mental? Então a gente iria num reducionismo ao infinito. Aristóteles disse que para que exista um primeiro movimento, é preciso que quem cria o movimento esteja parado. E aí esse primeiro motor, que é quem cria o primeiro movimento, está parado. Por isso Aristóteles chama de motor imóvel. Então todo o movimento é fruto de movimentos anteriores, mas o primeiro movimento é fruto desse motor imóvel, desse motor que está parado, através de uma força põe o primeiro motor em movimento. Por que isso, Theo? Porque aí, com esse motor imóvel, a gente encontra a origem de tudo. Não precisa iniciar um reducionismo ao infinito. Mas calma, você vai entender o porquê esse motor imóvel é tão importante na concepção dessa filosofia medieval escolástica. Vamos adiante. O motor imóvel. O motor imóvel seria o princípio eterno, fixo, inalterável, invisível e que sempre teria existido. Percebam, sempre teria existido. Logo, está fora do tempo e do espaço. Aristóteles também chamou esse princípio de Deus. Olha que coisa interessante. Deus. Lembrando, Aristóteles não era cristão. Aristóteles era politeísta. Aristóteles acreditava em vários deuses. Mas esse motor imóvel ele chamou de Deus. No entanto, para Aristóteles, diferente do pensamento cristão, existiam outras divindades eternas, ou seja, existiam outros deuses. E o mundo, a alma e o homem não teriam sido criados por Deus. Olha que mudança de perspectiva interessante. Não foi Deus para Aristóteles que criou tudo que existe. Não. Deus apenas organiza tudo que existe na concepção de Aristóteles. Nesse contexto,
Ele só organiza, ele não criou nada. Tá claro até aqui? Lembrando, se não tiver claro, você pode me mandar uma mensagem no Zap, que eu visualizando respondo, ou pode anotar no caderno para a gente tirar durante a live, tira dúvidas. Tranquilo? Então vamos adiante. Aristóteles, com o tempo, foi aceito pela igreja e acabou sendo considerado por muitos escolásticos o grande filósofo. Percebam, na medida em que tanto Alberto Magno quanto Tomás de Aquino começam a aprofundar os estudos na obra aristotélica e vão adaptando esse discurso às necessidades do cristianismo, Aristóteles então passa a ser visto como o grande pensador, o grande filósofo. Por quê? Porque Alberto Magno e Tomás de Aquino conseguiram usar ali, organizar ali o pensamento de Aristóteles para que ele se encaixasse perfeitamente dentro do pensamento cristão. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Filosofia árabe e filosofia judaica. Vou dar um passo atrás. Quando a gente ouve hoje um jornal, ouve e assiste, ou quando lê alguma coisa sobre o Oriente Médio, é muito natural que a gente veja algumas coisas referentes a conflitos ali no território de Israel e na Palestina, o que a gente costumeiramente chama ali de faixa de Gaza. Um contexto que é de conflito permanente. Por quê? E quem está em conflito permanente ali naqueles espaços? Estão ali os árabes palestinos e os judeus. O Estado de Israel e as autoridades palestinas em conflito. Porque ocupam aquele território desde o século VIII, que são os árabes palestinos. E os judeus porque reivindicam aquele território, dizendo que aquele território é por direito originário dos seus ancestrais. Logo pertencem a eles. E até hoje não se encontrou uma solução. Daí o porquê aqueles conflitos permanecem acontecendo ali até hoje. Só que, quando a gente pensa, a partir do século VIII, o cristianismo tinha um poder muito grande no centro da Europa. Ele tinha se consolidado como uma religião presente ali em toda a Europa durante a Idade Média. Mas havia um movimento árabe que já tinha conquistado todo o que hoje a gente chama de Oriente Médio. E começou um império árabe que se expandiu pelo Mar Mediterrâneo, pelo norte da África e foi até a Península Ibérica. Conquistou Portugal, conquistou o que hoje é a Espanha e foi praticamente até a fronteira da França, parando esse avanço apenas quando do conflito da Batalha de Poitiers, lá na França. Olha o que é interessante, durante a expansão desse Império Árabe, os judeus que foram o tempo todo execrados, que foram o tempo todo marginalizados, vistos como inferiores, subalternizados, hostilizados pelos católicos, encontraram no mundo árabe o acolhimento. Encontraram nesse mundo árabe um espaço para debaterem ideias, para aprofundarem pontos de vista sobre as suas filosofias. E assim o fizeram. Então, nesse contexto, a filosofia árabe, tanto quanto a filosofia judaica, se desenvolveram muito. E um dos pensadores que estavam inseridos nesse contexto e que colaborou muito para a filosofia cristã, depois para a filosofia medieval, depois através das traduções, por exemplo, de Aristóteles, foi Ibn Sina, que o nome latino é Avicena. Avicena, ao lado de Averroes, que a gente não vai tratar agora, mas no futuro vocês vão conhecê-lo. Avicena e Averroes são os dois pensadores árabes, da filosofia árabe e judaica,
que mais contribuíram para a filosofia medieval. Por quê? Porque foi a partir da colaboração principalmente desses dois nomes, Avicena e Averroes, lembrando que o nome islâmico de Avicena é Ibn Sina, foram responsáveis por essas contribuições. Guardem esses nomes, Avicena e Averroes. E aí a gente chega na figura de Alberto Magno, razão e fé. Alberto Magno percebeu a importância filosófica e científica dos escritos de Aristóteles e pôs-se a interpretá-lo. Estudou, aqui faltou é um erro de digitação, estudou profundamente os livros sobre física, lógica, metafísica e ética, temas que compõem o grosso da filosofia aristotélica, temas que fazem parte da filosofia aristotélica, das áreas de interesse da filosofia aristotélica. Então, o que é que Alberto Magno fez e debruçou sobre essas obras? Estudou a fundo essas obras. Encantado com a filosofia aristotélica, o bispo tratou de atualizá-la, desenvolvendo investigações no campo da zoologia e também da relação entre cristianismo e aristotelismo. Você deve estar se perguntando como assim, então, no campo da zoologia? Alguns dos primeiros estudos mais importantes encontrados na história do conhecimento acerca da biologia foi desenvolvido por Aristóteles. Aristóteles, como vocês estudaram no ano passado, revisaram esse ano rapidamente no início do ano, mas vale recordar, foi um pensador extremamente amplo. Ele pensou áreas do conhecimento muito diversas. Ele estudou política, ele estudou ética, ele estudou felicidade, ele estudou física, ele estudou biologia e praticamente fundou a biologia. Ele estudou medicina, ele estudou metafísica, ou seja, conhecimentos que estão além do mundo físico. Entende? Estudou literatura com a obra poética, fundou praticamente a lógica, os estudos lógicos. Então, Aristóteles deu conta de uma quantidade muito grande de conhecimentos. E aí, Alberto Magno, encantado com tudo isso, óbvio, tentou ali atualizar uma parte desse conhecimento, criando investigações no campo da zoologia, que é o estudo do animal. Estudo dos animais, zoo, animal, lógica, logia, estudo. Tranquilo? Então vamos adiante. Para ele, a teologia tratava do estudo da revelação, da encarnação e dos outros mistérios que poderiam ser explicados pela razão, que não poderiam ser explicados pela razão, isto é, verdades que não seriam demonstradas usando argumentos. Já a filosofia é a ciência que investiga a natureza, a causa dos seres e dos fenômenos naturais. Por que essa distinção, Theo? Por que separar aqui, agora, a teologia e a filosofia? Aqui cabe um parêntese para você entender tranquilamente esse aspecto. Lembrem-se que eu vivo dizendo que a filosofia é a mãe de praticamente todas as ciências. Ela é a mãe por quê? Porque é dela que surgem a maioria das ciências existentes no mundo. E o primeiro conhecimento, a primeira área de conhecimento a se separar da filosofia foi exatamente a teologia. Theo, Deus, logia, estudo. Logo, teologia significa estudo de Deus. A teologia é a primeira linha de pensamento, a primeira área de conhecimento a se afastar da filosofia. Então, ela ficou responsável por entender, por divulgar, por estudar as verdades reveladas pela fé. Reveladas onde? No livro sagrado, na Bíblia. Entendeu? Essas verdades foram reveladas para os homens através do livro sagrado. Por quê? Porque esse livro sagrado foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus.
Logo, as verdades que estão postas ali, segundo a filosofia medieval, são as verdades reveladas por Deus. E a filosofia? Bom, se a teologia nos explica o que a razão não consegue compreender, o que a gente só pode compreender através da fé, e se a pessoa não tem fé, ela não consegue compreender isso, a filosofia tem exatamente o papel contrário, o de explicar os fenômenos naturais não a partir da fé, mas a partir da racionalidade. E, detalhe, teologia e filosofia não são antagônicas. Teologia e filosofia não são inimigas. Elas coexistem, elas colaboram nesse contexto uma com a outra. Uma suprindo a necessidade do que a outra não pode contemplar. Tranquilo? Então vamos adiante. Alberto Magno acreditava que não existe um conflito entre o conhecimento natural da filosofia e as verdades reveladas da teologia. Para ele, a razão e a fé andariam juntas, pois a luz natural e a iluminação sobrenatural viriam de Deus, tanto uma quanto outra. Tranquilo? Adiante. O conhecimento sensível e a experimentação. Pausa. O que é conhecimento sensível? O que é conhecimento sensível? Lembrem-se, conhecimento sensível vem da percepção do mundo através dos 5 sentidos. Então, se eu ponho o dedo aqui na tomada e tomo um choque, eu acabei de adquirir um conhecimento sensível. Eu usei o tato, um dos 5 sentidos humanos, para saber que a tomada dá choque. Como eu já sei que dá, eu não vou botar o dedo ali. Tranquilo? Então, vamos lá. Imagine que você é um cientista e precisa provar que uma rolha flutua na água. O que você vai fazer? Simples. Você pega a rolha e joga na água. Ela não vai afundar. Você só precisa argumentar que por que ela não afunda? Porque a água é mais densa que a rolha. Logo a rolha fica ali, na superfície. E você deve estar dizendo, sim, então, mas isso é óbvio. Bacana, é óbvio. Então você já pode fazer ciência. Pode começar, pelo menos, a pensar na ciência. Porque o que a ciência faz? Ela induz uma determinada situação e colhe um determinado resultado. Induz aquela mesma situação por outras vezes e vai colhendo os resultados. Na medida em que, ao induzir uma determinada experiência, e ela observa sempre os resultados muito parecidos ou mesmo iguais, ela chega a uma teoria. E essa teoria passa a ser chamada de conhecimento científico. Esse conhecimento científico é uma verdade absoluta, inquestionável, eterna? Não. Esse conhecimento científico vale até que alguém o amplie, até que alguém descubra algo maior, mais importante, mais amplo. E aí esse conhecimento passa a ser superado. Mas enquanto isso não acontecer, ele passa a ser um conhecimento válido. Percebam? A ciência contemporânea funciona de modo semelhante. Ela também cria experimentos para estudar fenômenos e provar conclusões científicas, o que eu acabei de explicar. Assim como Aristóteles, o filósofo Alberto Magno valorizava a percepção como fonte segura do conhecimento sobre a natureza. O que é que eu disse lá atrás, gente? Recordem aí que para Aristóteles a verdade está aqui, nessa realidade, e pode ser acessada pelos 5 sentidos humanos. E que através, por exemplo, da contemplação e da reflexão sobre essa contemplação, sobre o que contemplamos, nós somos capazes de produzir conhecimento. A experiência científica é uma manipulação controlada de acontecimentos relacionados ao fenômeno específico estudado. Vou usar um exemplo básico, muito básico, de uma experiência qualquer. Imagine o seguinte, quando você pensa num cientista, tudo bem, você vai pensar naquele cara de jaleco branco, com o cabelo todo assanhado, com óculos fundo de garrafa, extremamente inteligente. Tudo bem, permanece pensando nele. Imagina um laboratório. Imagina aqueles diversos tubos de ensaio.
Imagine as experiências que um determinado cientista está realizando, por exemplo, para desenvolver um protetor solar mais eficiente, já que o aquecimento global tem aumentado significativamente a temperatura na Terra. Ele vai induzir determinadas situações. Por exemplo, vai pegar um protetor solar que já existe, vai acrescentar alguns outros elementos e vai testar para saber o quanto aqueles elementos que ele acrescentou vão aumentar a proteção do protetor. Ah, não funcionou, ele testa novamente com outro tipo de situação, e outra, até que ele chega ali num momento em que ele encontra uma possível solução. Olha, utilizando, por exemplo, esse elemento, a gente conseguiu potencializar a proteção. Vamos testar novamente usando só ele agora. E aí começam a repetir os testes e vão chegando aos mesmos resultados. Depois que eles já alcançaram esses resultados repetidas vezes, eles aí avançam para testes, por exemplo, em animais. E só quando tiverem segurança de que isso não vai prejudicar os seres humanos é que os testes começam em humanos. Mas são todos testes controlados, seguindo um método que é o método científico. Tranquilo? Então vamos adiante. Tomás de Aquino. Provas da existência de Deus. Tomás de Aquino foi original ao criar um sistema filosófico que unia aristotelismo e cristianismo, tornando-se um dos principais pensadores da Idade Média. Aqui cabem dois parênteses. O primeiro, Tomás de Aquino foi aluno de Alberto Magno, então recebeu muita influência do pensamento de Alberto Magno. Segundo, Tomás de Aquino recebeu uma resistência muito grande por parte da igreja. Por quê? Porque, como eu disse lá no começo da aula, o nome de Platão, associado ao pensamento de Santo Agostinho, já estava consolidado. Santo Agostinho, até aquele momento, era o pensador medieval mais importante da filosofia medieval. Então, para Tomás de Aquino foi extremamente difícil conseguir espaço para debater o pensamento de Aristóteles. Por quê? Porque o pensamento de Platão já havia sido consolidado por Santo Agostinho. Mas ele ainda assim insistiu e conseguiu criar uma junção entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento cristão medieval. E isso deu a ele um status extremamente elevado como um dos grandes pensadores da filosofia medieval. Qual o primeiro princípio de todo pensamento cristão? Sim, a resposta é óbvia, a existência de Deus. As pedras no nosso caminho ou as dificuldades da nossa vida não são por acaso, pois há um ser que guia os acontecimentos do mundo. Aqui é a ideia de destino. A ideia de que nós somos regidos por uma força superior que é Deus, e que Deus, sendo onisciente, onipotente e onipresente, já sabe todos os rumos que todas as vidas irão tomar. Então, as pedras no caminho não estão lá por acaso, são partes de um projeto maior. Essa é a concepção medieval. Tomás de Aquino, além de ter fé na existência divina, defendia a ideia de que argumentos racionais poderiam provar a existência de Deus. Olha, lembra do que eu falei lá atrás? Conciliar fé e razão. Ele não estava satisfeito apenas com a fé como demonstração de que Deus existia. Ele desejava provar isso através de argumentos racionais. E aí ele o fez. Ele criou as 5 provas da existência de Deus. Mas aqui agora a gente vai ver apenas a primeira. E qual é a primeira? Qual é? Exatamente. Como ele parte do pensamento de Aristóteles, ele vai dizer que tudo que existe foi criado por alguém, por algo, por uma força superior que sempre existiu. Lembra? Fora do tempo e do espaço. Quem é isso? No pensamento de Aristóteles, o motor imóvel. Quem é esse motor imóvel no pensamento de Tomás de Aquino? Deus. Genial, né?
Deus é o motor imóvel, criador de tudo que existe. E por que ele é um motor imóvel? Porque ele sempre existiu, fora do tempo e do espaço. Ele não foi criado. Ele sempre esteve ali. E aí, Tomás de Aquino uniu a filosofia aristotélica à filosofia cristã. As principais obras de Tomás de Aquino, onde ele discute esse pensamento, são a Suma Teológica e a Súmula contra os Gentios. Duas obras da filosofia medieval que debatem esse tema. E aí nós chegamos na penúltima parte da aula, que é a verdade da fé e as verdades da razão. A teologia é a ciência do sobrenatural, a gente já viu um pouco atrás, ou seja, trata das verdades que são necessárias para a salvação do ser humano e dos mistérios que não podem ser alcançados por meio da razão. Foi o que eu disse lá atrás, repito aqui, a teologia trata da fé, trata das verdades que nós alcançamos através da fé. Já a filosofia é a ciência do natural, que investiga racionalmente a natureza, ou os fenômenos da natureza, as causas da natureza. Então a filosofia fica com a parte racional. Assim, para desenvolver suas investigações, o teólogo sempre partia de Deus e das revelações divinas. Já a filosofia partia das coisas da natureza e, utilizando a razão, chegava à compreensão da existência de Deus. Percebam, a teologia parte de Deus para a natureza. A filosofia parte da natureza para Deus. Por isso que lá atrás eu disse, se complementam. As verdades da razão e as verdades da fé seriam então complementares, embora estas, ou seja, as verdades da fé, fossem mais perfeitas, logo mais superiores, ou superiores, como preferirem, pois revelam ao ser humano saberes que ele nunca conseguiria alcançar sozinho pela razão. Ou seja, a fé é superior à razão na filosofia medieval. Por quê? Porque os homens acreditam que a fé revela aos seres humanos aquilo que a razão jamais alcançaria. Tranquilo? Vamos então para a última parte. O bem e o caminho para Deus. Para Tomás de Aquino, toda criatura é obra de Deus e, portanto, está direcionada naturalmente para o Criador. Dito de outro modo, todos os seres procuram o bem supremo, que é Deus. Aí você deve estar se perguntando, sempre, Theo? Não. Não sempre, porque a gente não pode esquecer de um conceito importantíssimo lá na patrística, mas que nos acompanha até aqui. O conceito de livre-arbítrio. De que Deus deu ao ser humano a liberdade para escolher o que quisesse. E aí, só a escolha do ser humano que pode afastá-lo de Deus. Se você escolhe o bem, você escolhe Deus. Se você escolhe fazer o mal, agir pelo mal, você se afasta de Deus. Tranquilo? Então, essa é a aula, foi a aula mais longa que a gente já teve até agora, mas o conteúdo exigia, e aí eu vou disponibilizar depois os conteúdos para a prova e as atividades que vocês precisarão responder acerca desse capítulo. No mais, eu fico por aqui, um forte abraço e tchau, tchau, galera!